Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. Hoje quase um episódio artístico, praticamente. Olha Olha só. só. Quase Já uma dá, obra de já dá arte. discussão isso daí. Já, já, Já dá discussão isso já. aí. Polêmica. Qual o limite entre o design, a arte e a tecnologia? É. Já vamos entrar no... E o IF. E o if, é. Muito bem, pessoal. Hoje a nossa pauta é front-end. Vamos falar sobre desenvolvimento front-end, vamos falar sobre design, codificação, framework, sobre qual é o padrão de desenvolvimento hoje. Enfim, vamos discorrer sobre esses assuntos aqui no PPT Não Compila. Vamos sair um pouco da bolha do back-end, sair um pouco do microserviço, sair um pouco da API, que a gente já fala muito disso aqui, então isso é muito importante, porque a gente tem que falar de transformação digital. E transformação digital sem a ponta, sem a computação de borda, que a gente chama, né, sem o edge, não faz sentido, né? Então, vamos discorrer sobre esses assuntos aqui hoje. E para falar desse assunto, eu tô com dois caras aqui que manjam demais desses dois pontos. Apresentando aqui para vocês, David Art, famoso Chief of Design. É, isso aí. Dá um oi pra galera, fala do teu canal, se apresenta Show. aí pra galera do Show. PPT. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui. Bom, como ele já falou, sou o David, eu tenho um canal Chief of Design, onde eu falo sobre design, um pouco sobre tecnologia também. Eu me aventuro falar um pouquinho sobre front-end também, viu? E eu sou designer, né? Eu trabalho com design desde 2009. Atualmente eu tô focando mais nessa parte de experiência, tô fazendo pós-graduação e trabalho com conteúdo educacional também, né? No Chief of Design, então eu tenho bastante aula sobre design, tem uma parte front-end que eu brinquei aqui de HTML, tem uma parte de WordPress. Então, eu tenho essas vertentes, assim, eu trabalho como autônomo, prestando serviço como designer, né, e principalmente focado em design digital, então de interfaces digitais, e tem essa parte educacional, que eu também trabalho desde 2014, que é com TIFF, que aí tem blog, tem YouTube, tem tudo que tiver aí, cursos, pra galera poder aprender e se especializar, né, e poder entrar nessa área aí que tá precisando de gente, sempre tá precisando, né, é muito parecido com as áreas, com a área de games, né? Tipo, sempre tem vaga, sempre cresce, nunca retrai, sempre vai pra frente. Então, acho que é uma boa e eu tento ajudar aí de alguma maneira. Show. Obrigado pela presença, cara, por aceitar o convite aqui, compartilhar com a gente. Obrigado. Eu não, só vim pela cerveja. Cerveja não vai faltar, então Tá garantido. tá garantido, tá beleza. E aqui na ponta, conosco, Klauber Stipkovic. Cara, acho que eu nunca mais erro o teu nome. Acertei uma vez, não erro mais, eu Não, acho. agora tá. Pô, agora Aquela, tá. se fosse falar com o sotaque que meu pai falava, era Stipkovic. Aí já não, Mas, aí eu já não mas chego. tá bom, tá bom. Tá Tranquilo. Tá na versão brasileira, né? Tá brasileirado, tá ótimo. Legal. O Klauber, ele é desenvolvedor de front-end, Há certo? muitos anos. Hoje você tá numa startup de insurance, é isso? Fala um Insurance, pouquinho pra galera. uma InsurTech, a gente trabalha com apólice de seguros para corporação. Eu tô como front-end, líder de front-end, né? A gente tá cuidando de toda a parte de front, tanto a aplicação portal, né, fora da empresa, os dashboards internos. Então, bastante trabalho, mas é bem legal porque você acaba tendo aquela sensação de fazer o código e de gerenciar um pouco também, que tá sendo uma experiência diferente para mim. Legal, muito bom. É bem bacana. Bem bacana. Fala aí o nome da startup pra galera Chama conhecer. Avita Seguros. Avita Seguros. É só procurar lá no Google que Entra aí, Tá baixa o app, entra no site, se clicar em algum botão e quebrar alguma coisa no layout, a culpa é do a Klauber. culpa não é minha. Quando eu entrei já tava assim. Muito bem. Cara, eu queria começar com vocês fazendo um flashback aqui, pra gente falar um pouco da evolução da interface quando a gente está falando de web, né? Desde os tempos de web design, webmaster, Webmaster. quando a gente fazia HTML 4.1 e CSS. Quando a gente fazia 2 na mão. CGI. CGI, cara. Metia um CGI bin ali na pastinha pra mandar e-mail, lembra? Uhum. Quem nunca, né? Pô, Pois é. E como eu queria abrir primeiro essa discussão com vocês de como que a tecnologia ela evoluiu no sentido da gente passar a ter essa integração entre o homem e a interface, né? O que a gente chama de integração homem-máquina ali. De uma coisa um pouco mais primária ali dos formulários, do HTML 4.0, para uma coisa que é uma experiência mais
natural hoje, né? Hoje você não faz, por exemplo, uma interface pensando só num portal ou só num mobile, você pensa na experiência do cara com o produto como um todo, né? Isso já desde da onda que a gente começou a falar de responsivo, etc. Você pensa na experiência como um todo, né? Para isso. Como que vocês viram aí essa evolução? O que vocês podem contar para a gente nessa evolução, tanto do ponto de vista de mercadológico, de experiência da integração ali, da demanda que o próprio mercado se regulou para chegar nesse sentido, quanto de tecnologia também? Começar por mim aqui, porque eu comecei a desenvolver mesmo para front entre 2001 e 2002. Né? A gente nem 2001 tinha... para 2002, provavelmente você fazia um JavaScript e um CSS para cada browser ainda, né? Na verdade, você Lembra disso? você tinha o Internet Explorer já. Era né? o 5 ou o 6? Era o 4 pro 5, Nossa, cara. hein? Era Vixe, bastante Maria. tempo. A gente ainda usava o Netscape. Né? Vamos começar a tirar a verdade. naftalina aqui do bolso. Mas a primeira página que eu fiz, eu não usei nenhum editor, eu usei o Word. Porque tinha época que você descrevia o seu código HTML lá e tinha como salvar como HTML. Sim, sim. E aí era daí que você ia... Você fazia as tabelas no fazia Word, a tabela no como Word, HTML. salvava, exatamente. Então, cheguei a pegar o finalzinho do CGI lá, mas nessa época já era muito complicado, né? Sim, nessa época era profissional, usava o Dreamweaver. Né? Exatamente. Dreamweaver, sim. Exatamente. Utilizei muito. Dreamweaver. Tinha Hot Dog também, né? Tinha uma... Eu tava tentando lembrar esses dias, tinha um editor open source que era baseado em alguma coisa da Mozilla, do Netscape, que vinha inclusive no Netscape lá que você conseguia usar. Mas eu não consegui pegar na memória. Mas era mais ou menos isso. E bloco de notas, né? Você ia editar alguma coisa, você abria o bloco de notas, editava o que você precisava e refresh o tempo inteiro, né? Notepad++ também, né? Notepad++ veio bem depois, Foi né? bem depois? É. Nossa, Você não tinha colorização de texto, não tinha nada. Verdade. Era um editor de texto ali normal e Layout tudo e força. TDTR, tudo Exatamente. tabela. É. Era uma loucura. A gente evoluiu, né, cara? Pô, pra A gente caramba, evoluiu, pra caramba. né? E aí eu acho que eu vejo dois grandes momentos nessa evolução de tecnologia para front-end, né? Pelo menos até onde eu acompanhei. Que aí queria que vocês dessem uma discorrida sobre isso. Acho que a primeira grande disrupção que aconteceu ali foi quando começou a sair de fato o HTML5 e o CSS3, Uhum. né? Que aí a gente parou de falar de layout tabular, começou a trabalhar com div, float, etc, né? E acho que a segunda, acho que faz parte da primeira também ali, quando a gente começou a falar de Canvas, né, que o Flash morreu, e aí de fato a gente começou a ter um desenvolvimento mais hard para visual, para web com JavaScript, né, com frameworks específicos de JavaScript, por consequência, quando a gente começou a falar de layouts responsivos, né, com autoadaptabilidade já direto dentro do CSS, e isso começou a dar uma multicanalidade melhor para você desenvolver uma vez e ela ser disponível em vários canais, né? Sim. Como que vocês viram isso acontecer do ponto de vista de evolução e também do ponto de vista de experiência e de design e da integração do humano com isso? Como que vocês viram essa parada? A quebra ali, na minha opinião, foi com o iPhone, né? O primeiro iPhone, porque a gente tinha até então Flash, que nem você citou, a gente tinha o HTML ali, mas já era HTML4, né? Já tinha CSS, a gente já trabalhava com div, float e tal, mas ainda era uma coisa assim, não era fluido, né? Nem se compara com o que a gente tem hoje em dia. Então, o lançamento do iPhone e aí também tem outros movimentos, né? A internet cada vez mais rápida, o acesso à internet cada vez maior. Mas essa percepção da gente ter uma extensão digital, a gente tem uma extensão. Hoje em dia a gente não vive sem celular, né? Então acho que foi aquele momento ali de ruptura realmente, sabe? Que contribuiu não só por questões como um todo, assim, para a humanidade, mas nessa parte de tecnologia e desenvolvimento. A gente teve que começar a se coçar, a pensar em outras coisas. A gente não pensava em site para celular como pensa hoje em dia, né? A gente fazia as versões em tabela lá, colocava ponto mobile. Isso. E pronto. Os ponto .m da vida, né? Era os mobile site.
M ponto alguma coisa. Era assim. Então, e eu acho que o iPhone também, e todo esse movimento, claro que tem questões comerciais aí, né? Não tô sendo fanboy assim da Apple, do Steve Jobs. Nossa, o cara era o salvador. Não. Tinha todas as questões comerciais. Mas o fato que ele mudou a nossa forma de interagir, né? A nossa forma de interagir com o celular, no digital. E tudo isso desencadeou pro que a gente tem hoje. Então, se hoje em dia a gente tem equipes multidisciplinares, se hoje em dia a gente está falando de responsividade cada vez mais, né? Apesar que o primeiro artigo de responsividade eu acho que é de 2009, 2010. É bem antigo. Então, mas tudo isso acabou a partir dessa tecnologia, que é muito louco, né? Que é uma tecnologia que já existia, a gente até falou isso no meu podcast, já existia, mas que a gente não utilizava dessa maneira. Hoje em dia é uma extensão. Então foi a quebra ali, foi realmente aquela parte disruptiva, o pessoal gosta de falar, né? Essa palavra é bem na moda. Tá bem na moda, né? Bem na moda. Vamos fazer o bingo aqui, né? Que corroborou para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, né? Eu acho que mudou totalmente, cara. A partir disso. Pegando um pouco o ponto de vista de desenvolvedor, eu acho que a gente não teve um ponto que seja antes ou depois, né? Na verdade, você tem várias quebras ali no meio do caminho. Você tem pontos que você fala, não, isso aqui foi importante, isso foi importante. Pegando de lá de trás, aquela guerra entre Netscape e Microsoft, né? Que dessa guerra toda gerou a Mozilla, inclusive, né? Que saiu de dentro do código do Netscape. Até das épocas que a gente brincava lá nos códigos da Mozilla, você tinha um monte de NS ponto dentro dos códigos da Mozilla, que era herança do Netscape ainda. E aí você teve o surgimento do Firefox, a questão de responsividade começou a ser falada, a questão de, na verdade, até um pouco antes, a questão de web semântica, né? Que é você tirar as tabelas e usar o HTML para as tags que elas foram feitas para isso. Sim. Né? Isso é uma parte importante, bem lembrado, que reservei até um espacinho para a gente falar disso, da importância da indexação da internet, como a web semântica trouxe isso. Mas só para quem não conhece, vou dar um breve resumo do que é a web semântica, o HTML semântico. Quando você codifica a página ali, você tem marcações que até então elas só faziam efeitos visuais de como a página era apresentada, né? Então, dizia isso aqui é um quadrado, isso aqui é um texto, isso aqui é um círculo, enfim. A web semântica começou a trazer significado também para aquelas representações, né? Então, eu digo o que é um prefácio, o que é um texto, eu consigo dar um pouco mais de significado para aquilo, e isso facilita para as máquinas que leem e conseguem interpretar essa página, né? Sim. Só os parênteses, pode continuar. Não, até complementando a questão do web semântica, você dá sentido para aquele seu texto, né? Porque se você for pegar um livro, a gente tem parágrafo, a gente tem título, a gente tem todas essas referências dentro de um texto. Então, basicamente era parar de usar a tabela, que a gente sempre usava, para usar coisas que o próprio HTML já tinha, né? Então o div, que é uma tag neutra para você, um container neutro, você tinha um span, que era um, entre aspas, texto neutro, né? E até lembrando agora aqui, a gente tinha o movimento do Tableless, que foi encabeçado pelo Diego Eis. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do Diego Eis aqui, que ele tinha a parte dos convertidos no site do Tableless, e que gerou até problema para ele. Porque ele pegava sites tipo da Apple, IBM, Microsoft, e convertia para Tableless. E mostrava o antes e o depois, questão de tamanho de arquivo, e os caras ficavam possessos da vida. Pô, você tá mexendo no meu site? Né? E até ele explicar tudo. Então, acho que esse decorrer de todos esses acontecimentos, aí surgimento do Firefox, de todo mundo começar a migrar para outros browsers, ver que tinha uma opção. E eu lembro muito bem de uma das empresas que eu trabalhei, a empresa era Gold Partner Microsoft. Então, você imagina que, na época, isso 2008 para 2009, era um absurdo você chegar numa empresa dessas com uma camisa da Mozilla com o logo do Firefox gigante. Né? E eu fiz isso. E aí eu lembro até hoje que um dos gestores lá, quando ele foi me entrevistar, eu tinha acabado de sair de uma palestra, eu tava com a camisa. Ele falou, você sabe onde você tá entrando, né? Eu falei, sim. Ele falou, por causa da camisa. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí no meu primeiro dia, eu abri a máquina, instalei o Firefox, instalei um plugin que tinha, que era IETab, para fazer a compatibilidade, né,
coisas que só funcionavam no IE, que a gente tinha esse problema, conseguir fazer ele funcionar por dentro do Firefox. Sim, e testar as duas páginas, né? Exatamente. Porque você tinha que fazer um HTML e um CSS para cada Você um. tinha que fazer funcionar, É. porque você não tinha como controlar aquilo, até porque no começo, um dos problemas do Internet Explorer era que ele não seguia padrões. Isso. Né? Você tem a W3C, que é o consórcio mundial lá das empresas grandes, IBM, Apple, Microsoft, a Mozilla também tá, e outras empresas, que definiam qual que era o padrão para a web. Né? Isso também era uma coisa importante antigamente que acabou meio que se perdendo hoje em E dia. a gente validava o código, né? Exato. E lá no site W3C e não funcionava no Internet Isso. Explorer, né? Aí você quebrava, ele não passava no W3C e ficava bonito no Internet Explorer. É isso mesmo. E aí até uma das coisas que o pessoal dessa empresa me falou, eu abri lá e falei, não tá funcionando. Pessoal, mas como? Isso não é padrão. Eu falei, não, tá aqui na documentação da W3C. Aí o cara me olhou e falou assim, como isso não funciona no Internet Explorer? Eu falei, Olha não só. segue padrão. E funcionava no Firefox, entendeu? Uhum. Então a gente teve acho que por isso que eu tô falando que essa questão desses marcos, né, esses pontos que foram acontecendo, e aí a introdução também depois do HTML5, do CSS3, então você teve outros pontos. Aí entrou a Apple também falando, olha, acabou com esse negócio de Flash, cara. Não vai ter mais. Canvas, e aí você começou bibliotecas como jQuery, né? Então tem vários pontos aí no decorrer do caminho. Esse movimento da Apple de matar o Flash pisou na cabeça da Macromedia, né? Foi. Os caras foram até vendidos depois. Não, pra a Adobe. Macromedia foi vendida antes. Foi antes? Foi antes. verdade, verdade. Então os caras peitaram a própria Adobe. A Adobe. É. E a Adobe faz parte desse consórcio do W3C. Uhum. É muito louco isso, né? Cara, Ela tinha um produto. Que Ainda era- tem hoje, tem um dia, né? Tem um flash lá tal. Assim, mais ou menos um flash da vida. Sério? Eu achei que Tem. tinha Não. veneno na Switch. Não, mas não é. Não tem aquele fim, é um fim mais pra animação. Ah, Confesso que eu tá. nunca nem mexi. Tem outro nome. Mas é muito louco. Ela fazia parte do consórcio ali que zelava pelos padrões, que essa conversa de semântica, né? Tem bem antes da HTML5, né? Essa preocupação. Sim. E tinha preocupação com as classes, com a div, spam, que nem você citou aí. E ao mesmo tempo ela tinha um produto que, entre aspas, né? Poluía a web ali. Cara, e a era Microsoft totalmente... mesmo, né? E o Flash, ele era totalmente inverso ao que a W3C... Sim. Sim, Né? sim. Porque ele era proprietário, jogava lá um monolito gigante SWF que Sim. ninguém sabia ler. Então você simplesmente... O HTML ele simplesmente servia para instanciar um aplicativo, né? Que era o SWF. Sim, Era só sim, pra chamar. Só isso, só pra chamar. Era bizarro. Ou seja, vai totalmente contra a questão de web semântica, de granularidade, de rastreabilidade, né? Uhum. Sim. Cortei. Não, então, e aí, por isso que eu falo que assim, do ponto de vista de desenvolvedor, você tem várias quebras de paradigma nesse caminho todo. Aí entra Web 2.0 com HTML5, CSS3, a questão até do próprio JavaScript, né, que evoluiu muito por conta do jQuery, muitas coisas que tinham no jQuery foram trazidas para dentro da linguagem principal, e aí o jQuery acabou virando obsoleto, né, e aí você tem surgimento de Gmail. Eu parei no jQuery. O negócio caminhou bastante depois. Depois eu fui pro mundo do back-end e não voltei mais. Mas até hoje eu sei fazer uns seletores de jQuery, velho. Pô, cara, de vez em quando faz falta um seletor, viu? Porra, É. Vou te falar que às vezes você pega um Angular ou um React da vida, você dá uma olhada e fala, pra que tudo isso, né? Porra. Se com jQuery era mais fácil. eu dou um cifrão, ponto, classe aqui. ia Tava ser tudo lindo, certo, né? cara. Você Pois pega é. os parents lá da vida e tá tudo certo. E você que tem um contexto mais histórico, inclusive pelo envolvimento que você teve na comunidade da Mozilla, 17 anos. nesse. Só isso. Você não tem nem 17 anos, né, velho? Não, Você são com essa cara de 20, criança. 20, É. tá quase lá. Começou cedo, com 5 anos. Na verdade, tem 22. Matemática mandou um abraço, né? Exato. Quando a gente tinha esse modelo lá do IE e do Netscape, ainda pré-Chrome, não se Uhum, falava não. em Chrome ainda, né? Nem pensava. E pelos dois terem essas engines diferentes e tal, mesmo com a W3C, e entre esse gap do jQuery, onde nasceu o DOM? Ele já era parte da especificação W3C Firefox? Ou ele veio, na verdade ganhou esse formato depois da unificação? Eu não sei a resposta, não conheço, por isso estou perguntando para você. Até onde eu pesquisei sobre a questão do DOM, na verdade ele surgiu junto com aquele híbrido de HTML e JavaScript. Né? Porque o DOM, o Document Object Model, é uma abstração do HTML para que o
o JavaScript possa manipular ele. Né? Isso. Então, quando já tinha a linguagem pura sem o jQuery, você já conseguia manipular o JavaScript normalmente. Sim. Né? O DOM do HTML. Mas sem você ter um HTML bem estruturado, você não consegue montar um DOM, porque ele é imparciável, concorda? Você não- o Você próprio não monta uma browser... hierarquia, né? Sim, na verdade, falando... Vamos baixar o nível aqui do negócio. Falando de engine de JavaScript, né? Como que... Na verdade, as engines, tanto a de JavaScript quanto a de renderização de HTML e CSS, como é que ela funciona? Ela vai ler o HTML, vai parsear tudo que não é CSS nem JavaScript. Ela escreve o HTML primeiro, o correto, né? E aí depois ela volta, aplica o CSS e aí sim aplica o JavaScript. Porque não adianta você ter JavaScript chamando coisas que ainda não existem na página. Claro. Então renderizar. Por isso que tem o document.ready. Exatamente. do jQuery. Exatamente. Então, a questão de você ter essa organização no HTML é para deixar a vida da sua engine mais saudável. Porque renderizar, ele vai renderizar. Vai dar um trabalho violento para ele, mas ele vai renderizar. É aquela velha polêmica no JavaScript. Eu uso ponto e vírgula no final de cada linha ou não uso? Funciona, mas não é o correto. Sim. Você tem que usar. Até pra gente que estudou compiladores na faculdade, a gente lembra da questão de ter um identificador ali de linha. Na questão, por exemplo, usando como exemplo Python, a gente tem a indentação, que é o guia, mas pegando pro JavaScript, ele funciona sem ponto e vírgula normalmente, mas... É que se você não tiver esse tipo de padrão de organização, você Exato. acaba caindo na margem da dedução da linguagem do navegador, né? Nem, por exemplo, se você está montando lá uma div num código, ou botou um /b, a sua página, se você não fechar a tag, ela vai rodar, Uhum. né? Porque internamente o que vai acontecer? Ele está parseando as tags, ele vai criando uma pilha, certo? Sim. Então sempre a última tag que abriu é que tem que ser fechada. Né? Então ele vai empilhando, É, depois ST, volta né? fechando, né? Exato. E aí se não fechou, cara, crashou ali. Ele vai ter que deduzir onde aquele elemento terminou. Sim. Né? E aí você vai ficar no limite da dedução do algoritmo do próprio navegador É. ou do browser. Né? Até para quem está assistindo aí, a ST é Abstract Syntax Tree. É a árvore de sintaxe abstrata. Quem quiser, procura aí no Google para entender melhor Agora você baixou muito o nível. Baixei o nível pra caceta. Vamos Agora... voltar pro front. Vamos voltar pro front. Mas é engraçado até falando disso, que foi parte do tema da minha iniciação científica dentro da faculdade, que foi voltada para o browser. Né? Eu estava estudando o SpiderMonkey, que é a engine de JavaScript do Firefox. Legal. Então, essa parte ainda tá fresco, fresca na memória. Tá fresco, né? Legal. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. David, do ponto de vista de design, Vou abaixar o nível. acho que... Não, agora é deixar ele mais bonito. Ó, rolou o enxergue. O cara que coda e o cara que faz o design. Aliás, cara, quando a gente gravou, eu falei que queria que você viesse aqui e explicasse o que é design pra galera. Porque tem essa mística que é o cara que faz o PSD. Sim, sim. Né? É difícil falar o que é design, né? É um pouco ousado falar o que é design, porque teve grandes designers que não quiseram definir o que é design. Caraca, aí já ficou difícil demais pra mim. Né? Difícil. Aí já ficou abstrato pra caralho. Mas pra mim, na minha opinião, assim, design não é o acaso, não é por acaso, né? Então, vocês estavam até falando aí, o browser vai renderizar mesmo que a tag esteja aberta ali. Então, não é fazer uma coisa assim
gestual, muito aberta, sabe? Para mim, design é uma coisa com objetivo, feita com um fim determinado para você resolver um problema, seja de comunicação, seja um problema social, seja um problema de tecnologia. Então, ele não é por acaso, não é ao acaso. Eu penso isso, mas definir o que é design de uma maneira definitiva, eu acho que o cara tem que botar na mesa, assim. Com força, bater com força. E eu não tenho, eu acho que eu não tenho nem essa capacidade cognitiva para poder falar isso. Mas na minha percepção é isso. Você fazer as coisas com planejamento ali para resolver resolver um problema, né? Com, com uma solução que entre aspas, né, é criativa, né? Que é isso que se espera normalmente de um designer. Que até ele falou, fazer mais bonitinho, é isso que se espera, né? É uma das partes do design, né? A gente tem essa camada mais visceral, né? Que é essa parte mais visual, que as pessoas veem e tal ali, e que acabam relacionando tudo a design e tal. Às vezes a pessoa olha esse quadro aí de Monet e fala que é design e tal. Então tem essa camada, realmente tem até essa associação. Que não deixa de ter razão, de ter coerência, mas design também é planejamento, também é um pensamento orquestrado, arquitetado, né? Também envolve muita pesquisa, um pensar, sabe? Um pensar em cima de um desafio e que você vai fazer com um propósito para chegar naquela solução para resolver aquele desafio, né? Tem esse lado mais artístico, como você disse, da arte, da beleza da parada, mas tem uma coisa meio ligada à engenharia da parada ali, Sim, né? total. E eu acho que isso é muito louco e que eu não tenho capacidade suficiente para enxergar a complexidade, quando a gente fala de design, de como essas duas coisas se aliam, sabe? Eu acho que a mágica do design é isso, é como você pega ali a solução de um problema, essa engenharia de um problema, e você traz essa estética Sim. pra parada, sabe? Eu paro na engenharia. Eu não consigo transbordar pro outro lado, sabe? Eu não sei nem qual a opinião dele sobre isso, mas assim, eu acho que uma das empresas que eu trabalhei foi a agência Clique lá atrás, né? Então a gente lidava muito com o pessoal de design. Até o Diego, que tá morando na Nova York agora, foi um cara que me ajudou muito na época, porque ele era diretor da parte de criação, que a gente chamava, né? E a primeira página que eu fiz junto com ele foi uma campanha de uma empresa de alimentos. E aí a gente começou a debater assim, falando, olha, o layout é esse e eu implementei assim, tá ok pra você? E foi interessante porque na época não tinha esse conceito, por exemplo, de UX e UI que a gente tem hoje, né? Então eu não sei se... A minha visão é que esse conceito de UI e UX ajudou muito a estreitar o laço entre desenvolvedor e designer. Não sei qual a opinião Total. dele. Eu acho que sim. Até você brincou aí essa tretinha que tinha, né? Desenvolvedor, designer e tal. Acho que com certeza ajudou ter uma percepção melhor do design, do desenvolvedor para o designer, do designer para o desenvolvedor. Com certeza. E tá muito ligado a produto digital, né? Apesar da gente falar de experiência, não se tratar só de digital, mas está muito ligado ao digital. Então, até nessa questão aí, a gente tem o danado aí do iPhone que corroborou com isso. Mas essa questão estética aí do design é muito, muito interessante, né? Porque, assim, tem coisas que o designer ele tem como prever ali se vai ser bonito, entre aspas. Porque são processos cognitivos que são naturais nossos, assim, são questões ali de, sei lá, de semiótica, de gestalt, de como o cérebro funciona, de percepção de cor. Então, quando você fala uma coisa que ela é bonita, pode ter sua experiência, pode estar dentro disso, né? A sua experiência pessoal. Então, sei lá, você acha, por exemplo, o símbolo do Corinthians bonito. Caraca, que O escudo. péssimo exemplo, velho. Eu gostei. Então, Que péssimo exemplo. porque ele acha lindo, porque, assim como eu, Cara, 2 contra 1, fodeu. porque a gente tem aquela coisa, pô, meu pai, meu avô, fui no estádio, que não sei o quê, sei lá, Sócrates, Marcelinho, Neto, e vai indo. Mas tem também, então essa questão não tem como a gente
saber lidar com ela. São questões naturais, até a percepção da cor. Eu enxergo aquele amarelo aí na parede diferente, possivelmente diferente de você. Então tem esses fatos. Porém, tem outros que são relacionados ali à organização do layout, à estruturação, que são controlados, podem ser controlados pelo designer. Então, quando você fala que um design é feio, uma página é feia, pode ter uma parte ali mais solta, né? Que vem da sua percepção, que isso não tem como controlar. Mas grande parte é porque o designer falhou, ou não foi planejado, ou às vezes ele até deixou de propósito, aberto essa questão que ele poderia ter estudado. Então, a gente fala de Gestalt, alinhamento, não, Gestalt, no caso aqui, a gente fala da organização, né? Então, a gente fala de proximidade, semelhança, pregnância da forma, tudo isso dá pra gente controlar, né? E aí, a gente cria algo que as pessoas vão perceber ou vão tender, né? Tendem a perceber mais bonito. E essa questão de perceber mais bonito influencia também na utilização, né? Então, tem aquela coisa, às vezes o desenvolvedor cria o aplicativo e fala, pô, tá funcionando e tal, mas não tá bonitinho. Aí fala, pô, não vendeu. Porque a beleza tem uma função, Sim. a estética tem uma função também, né? Inclusive comercial. Comercial, até mesmo do usuário. Tem pesquisas que indicam que as pessoas têm mais paciência com interfaces bonitas. Então, tem todo umas coisas assim, voltas, que não é só falar assim, é bonito e pronto, acabou, sabe? Deixa eu tentar resumir aqui para ver se eu entendi. Hum. E para quem está nos ouvindo também ver se ratifica o que você trouxe para a gente, David. Ou seja, existe aquele conceito que é meramente artístico, certo? Sim. Nem, por exemplo, quando o Monet pintou essa obra, ele não pensou em nada, como você disse, em conceitos, etc. Ele tirou aquilo de um feeling dele, de uma arte dele, e as pessoas acham bonito. Simples. Não, mas está envolvido técnica, que ele estudou, né, bastante, e tem um objetivo dele. A arte também tem um objetivo, né? O objetivo dele, por exemplo, nessa obra era transmitir uma cena, deixar gravado na história ali, como fosse uma fotografia, uma cena do cotidiano. E sei lá de onde que é, de Paris. Sim. Então também tem um objetivo. Só que o objetivo da arte, ela fica mais na parte da expressão ali. Da emoção, né? Tipo, eu vou fazer aqui como eu entendo, as pessoas vão interpretar, enfim. Agora, no caso do design, você faz para, normalmente, né, ou deveria ser assim, para você resolver um problema que existe, né? Então, trazem até você um problema, você percebe um problema ou um ponto de melhoria, e você vai trabalhar em cima daquilo. Então, não é uma coisa assim, eu vou fazer porque eu quero me expressar. Sim. Não, eu vou fazer porque tem um objetivo, um problema a ser resolvido. Sim. Né? E existem conceitos que o designer estuda que ele vai aplicar esses conceitos na resolução desse problema e que isso levam as pessoas a perceberem a solução como bela. Isso. Por base desses conceitos. Então, dá para dizer que existe uma fórmula da beleza que o designer conhece e facilita a ter esse caminho, né? Sim, uma parte com certeza. Uma parte é a responsabilidade do designer. Quando você vê o layout ele fala, isso é feio. Só pode até falar, é feio porque eu não gosto da cor amarela. Beleza, isso é um gosto pessoal. Mas o restante, ali, não é feio porque tá desalinhado. É porque o designer errou nessa parte. Sim, entendi. Cara, já me explodiu a cabeça aqui. Basicamente, eu não sei se se envolve, mas tem um pezinho aí na neurociência, né? Não, total. Porque você acaba manipulando a percepção da pessoa em alguns pontos, né? Sim. Na verdade, você compreende a percepção para que você faça o produto que vai ser percebido como belo, como eficiente. Né? Você meio que conduz o pensamento da pessoa até onde você quer que ela enxergue ou como você quer que ela enxergue aquilo. Né? Sensacional. Um ponto que eu quero explorar com vocês, que talvez quem esteja nos ouvindo não tenha conhecimento pleno, que eu queria que vocês explicassem para quem está nos acompanhando. Vocês falaram que o relacionamento do designer e do desenvolvedor melhorou muito com a ascensão dos conceitos de UI e UX. Quais são esses conceitos e qual é a diferença entre acho UI que e ele UX? é melhor para falar isso por enquanto. Eu vou só dando pitaco aqui.
eu creio que não dá para separar, assim, o X e o Y, né? Normal, quando você tá falando de um projeto de produto digital, os dois caminham juntos, porque às vezes as pessoas falam assim, só faz UI, mas não é só fazer UI. Inclusive, para você fazer UI, você tem que ter uma capacidade técnica e esses conceitos que eu falei aí dessa parte do design, né? Então, uma coisa. E quando você está fazendo uma interface, você está projetando ali uma interação, você está criando algo com o objetivo que alguém vai utilizar. Então, já tem algo, mesmo que você não tenha um estudo de UX, da persona, não fez pesquisa, não entrevistou o usuário, todas essas coisas. Mesmo que você não fez, na minha opinião, quando você está criando uma interface com uma intenção, né, você já está pensando ali, ou deveria, no mínimo, né, pensar no usuário, então você já está fazendo um pouquinho de UX. Mas, se quiser separar, UI se refere mais à parte da interface, né? Então, essa parte onde o usuário vai ver, né? Até, entre aspas, daria pra fazer uma analogia aí. O UI seria mais o front e o UX seria mais o back, né? O back-end. Então, o UX, ele vai estudar essa parte de experiência, né? Então, ele vai fazer pesquisas, como eu citei, vai criar personas, tem todo um processo para ele chegar na solução ideal daquela interface, né? Daquele projeto. Então, ele vai utilizar de ferramentas de pesquisa, de entendimento do usuário, entrevistas, design thinking, tudo isso para poder proporcionar a melhor solução para aquele usuário. Então, daria para separar mais ou menos assim, né? Se quisesse. E eu acho que essa questão do UX, quem já fazia design antes do Donald Norman falar sobre o UX e outras pessoas falar de UX, eu acho que já pensava na experiência, né? Só que agora tá mais pragmático a coisa, tá mais elaborado ali, tem os caminhos, tem mais técnicas, então por isso se fala mais. E porque também, hoje em dia, o produto digital, como eu falei, é uma extensão. O celular é uma extensão que a gente tem, né? Então, teve uma preocupação nítida ali do mercado de poder proporcionar uma melhor experiência para o cara, né? Porque senão ele vai para o concorrente. Porque um clique ali, ele baixa o aplicativo de outro. Então, eu acho que é mais nesse ponto, assim. Sempre existiu a experiência do usuário e quem faz UI, na verdade, também pensa um pouco na experiência do usuário. Só que tem áreas, tem segmentos dentro dessa experiência do usuário que vão mais a fundo para entender o usuário. E aí dá para segmentar cada vez mais. E eu acho que essa parte de relacionamento com o desenvolvedor ajudou, porque essa parte de experiência trouxe uma percepção para o time como um todo, que não é só pegar a tela e pintar, não é só fazer o PSD, sabe? É você discutir, é você introduzir o desenvolvedor também dentro dessa discussão, é você tentar gerar uma cultura ali dentro da empresa para gerar um bom produto, um bom atendimento para aquele usuário, para aquele cliente. Eu vejo que nesse ponto, os desenvolvedores começaram a perceber mais assim que tipo, não é só pintar a tela, tá ligado? Você tá dizendo aqui, David, que não é só criar uma div e meter os input text dentro, exatamente. cara? Não é. Pô, por isso que não dei certo. Mas eu, na minha experiência, assim, eu nunca tive problema com dev, cara. Na verdade, eu sempre tive uma boa relação e eu sempre achei que vocês valorizam bastante o design. Sempre quando eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes mais constituídas mais por devs, empresas de TI e tal, eu sempre tive essa percepção que vocês têm uma visão de design assim, que é importante, sabe? Que faz parte do processo. Acho que a gente sabe reconhecer a nossa Sabe própria reconhecer. insignificância no assunto. Como eu também sei reconhecer, né? Pô, cara, Em questão de lógica, né? Eu não sei botar 2 layers no PSD, eu vou discutir o que com o cara? Não dá. Faz o layer transparente, amigo. Tá pedindo nada. Mas era uma coisa meio besta, né? Que a evolução foi trazendo e foi melhorando. Sim. Acho que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia a gente fala de squad, fala de um monte de coisa aí, tribo, não sei o quê. Tá todo mundo envolvido ali, tem que entregar, filho. Se você não entregar, o chefe vai pegar em você e vai todo mundo rodar, entendeu? Então, é todo mundo junto. Eu acho que teve uma integração maior.
Cara, ainda bem, porque no começo da minha carreira, já tem um tempinho, eu trabalhei em agência de publicidade. E eu era o responsável pelo desenvolvimento da agência. Porque nessa época tinha as campanhas de publicidade que eram feitas, aí tinha a galera que era o chefe de arte, diretor de arte, assistente de arte, etc. E a galera pensava no enxoval, né? Acho que é o comum falar esse termo. Não sei se ainda é isso. Mas na Não, época era. Fazia o enxoval daquela campanha. Então, sim. tipo, essa aqui é a identidade da televisão, essa identidade projetada para os produtos vai ser isso aqui, e beleza. E, cara, começo de carreira e tal, geralmente dentro dessa campanha tinha alguma coisa pra internet, alguma coisa por Orkut na época, Sim. comecinho do Facebook e alguma coisa pra mobile, né? E eu era o cara que chutava com as duas pernas, cara. Tinha que recortar PSD pra fazer o HTML, tinha que fazer o serviço do back-end e tal. Cara, chegava uns PSD, que o cara falava, mano, tem que fazer o hot site dessa campanha, o cara vai te mandar o PSD. Cara, sério, Ferrado, né? eu olhava o PSD do cara, eu acho que as primeiras 2 horas de trabalho era na frente do computador, olhando e chorando, tipo, como que eu vou Com a régua, né? cara, O que eu corto aqui? isso aqui é uma dívida, o que eu faço com essa porra, velho? Mas aí tem um ponto interessante que a gente tem que pensar, a gente faz design para uma plataforma ali, né? Para onde ele vai ser utilizado. Gráfico, vai ser no papel, sei lá, no banner. Digital vai ser utilizado na tecnologia. Por isso que é mais importante ainda essa integração. Porque, querendo ou não, a parte de dev manda no negócio. É possível fazer isso daqui em termos de tecnologia? Se é possível, hoje em dia dá para fazer quase tudo, né? É. Se é possível... Abre o Canvas já era. Não, dentro do tempo também, né? Dentro do budget. Do prazo. Do prazo, tudo. É possível? Então vamos tacar pau. E essa questão de criar coisas meio escalafobéticas e passar para o desenvolvedor é uma visão muito do design gráfico, que vem do design editorial, que ele não tinha a percepção dessa parte, da tecnologia, do suporte que está sendo aplicado. Então, você estava aplicando para design editorial, pô, o gráfico você vai se preocupar com outras coisas ali. Agora, no digital, como que você vai colocar, sei lá, um header redondo para a pessoa utilizar ali com o menu abrindo para a direita, sei lá, em forma de triângulo? Isso cara, que ele tá comentando. Exatamente isso. Porque o cara que era o diretor de arte que fazia a caixa do sabão em pó era o cara que fazia o layout do site, velho. Porra, é lógico que o cara vai fazer. E hoje em dia tá mais segmentado, né? Hoje em dia tem as segmentações e tal, ficou meio melhor. Acho que antigamente a gente até tinha uma piada entre os front-ends que era assim: você pegava um layout e você olhava e falava, tá, beleza, esse aqui dá pra implementar. Tinha outro que você pegava, você olhava pro cara e falava, tá, beleza, o que eu faço? Mando pra Alpha Graphics agora imprimir esse negócio? Porque no browser não cabe, amigo. A4? A4, assim que você quer. Entendeu? Então, acho que essa questão de ter o relacionamento mais estreito com o designer, pra galera de front-end, ajudou muito, porque é o que ele falou. O cara vai te apresentar o layout, tá aqui. Você vai falar, tá, ó, isso aqui não rola. Pro tempo que a gente tem, não dá pra fazer. Ou, ok, dá pra fazer se a gente tiver mais tempo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue acertar. Então, dos designers que eu trabalhei até hoje, acho que dá pra contar numa mão quantos tiveram problemas, sabe? Que às vezes chegava com esses designers muito, muito estranhos pra implementar e você não conseguia num tempo hábil. Mas depois, com essa questão de UI e UX, você conseguiu mostrar pra todo mundo que falando assim, olha, não é só botar uma corzinha bonitinha. Você tem um monte de dispositivo que você precisa pensar. Lá atrás a gente pensava no browser, para o desktop, e uma coisa que muita gente não pensava, que era a versão impressa do site. Porque você tinha o CSS para a versão impressa, né? Então, verdade. Muita gente não pensava. Até hoje muita gente não pensa, né? Mas quem imprime site? Depende. Se você comprar uma passagem aérea e precisar imprimir, você não precisa imprimir todas aquelas imagens, entendeu? E tem questão também da acessibilidade, né? Exatamente. Tem várias coisas. Mas eu acho que é importante também o designer saber um pouco de tecnologia. Não necessariamente, vou codar aqui, né? Mas ele ter um conhecimento ali. Inclusive, eu vejo que boa parte dos designers, assim, que eu vejo que fazem um bom trabalho, eles têm um background um pouquinho de tecnologia, né? Sim, sim. Porque traz essa visão mais assertiva sobre a coisa. E só fazendo um adendo, tinha muita nessa época aí, eu não sei como tá hoje em dia a agência de publicidade, né? Confesso que eu nem sei como que tá esse mercado.
Mas muitos desses diretores de arte eram publicitários, né? Sim. E essa questão do publicitário, ele tem também design, ele tem um pouco de design na faculdade, mas não é muito... Como que eu posso dizer? Ele não se aprofunda muito em design. Tipo, ele tem uma parte... noções de design. ele tem noções, editorial e tal, mas ele não se aprofunda muito. Então, talvez esse pensar de design também faltava para essa galera, porque eles vêm de uma parte muito publicitária, né? Diretor de arte antigamente era muito publicitário. Uhum. Até o TIFF, assim, eu criei meio que zoando assim, um pouquinho assim. O nome era Chief of Design e é chefe do design, porque o pessoal se achava chefe do design. Então, vem um pouquinho disso. Eu acho que se eles tivessem uma percepção um pouco mais de design como um programa visual, alguma coisa assim, já facilitaria e você não teria esses perrengues aí que você teve. Antigamente, em agência, o problema era mais ou menos isso que ele comentou. Você tinha o pessoal que estava começando a entender de design e saber que ele não estava fazendo o design para uma campanha de TV ou para uma campanha publicitária num papel. E você tinha o pessoal que vinha de marketing e para eles tudo era motivo. Não, vamos fazer uma campanha para ganhar um Cannes. Tem muito isso. Você falava, cara, o negócio precisa funcionar primeiro. Você tem que fazer o usuário se sentir um ganhador de Cannes, não Exatamente. Você Cannes, né? Então, assim, toda a campanha era, não, vamos fazer, olha só, interação e tal. Aí você falava, tá, cara, mas isso não funciona. O cara faz o layout e a interface de um produto como se fosse um quadro para ele. Exato. Tem exato. muito isso. Tinha muito alter ego do cara, assim, de Sim. eu sou um ganhador de Cannes, minha campanha é maravilhosa. Aí você fala, tá, mas funciona. No teu PSD aí ou no teu Flash, funciona. Bota isso daqui pra funcionar na rua aí. Sim. Não vai funcionar. E aí vai contra o princípio do que você explicou pra gente aqui, né, David, do design. Que o design ele é feito pra resolver um problema. Problema de pessoas, né? Normalmente, né? Sei lá, pode ser um problema de sistema, mas normalmente é problema pra pessoas. Então, você vai criar um layout pra resolver o seu problema, que é ganhar um prêmio. Se lascar, né? Porra, pelo amor de Deus, não tô vergonha na cara. Até falando nessa questão de resolver problema, às vezes me perguntam, o que você faz, né, na tua profissão? Aí você fala, cara, ok, eu vou explicar pra pessoa que é HTML, CSS, JavaScript. Aí você fala, não, eu sou um resolvedor de problema. E acho que pro designer também é isso. Né? Porque você tem um produto ali que você precisa resolver como as pessoas vão conseguir acessar aquilo da melhor forma possível e com a melhor experiência possível. E vendendo, gerando lucro, tendo questões de negócio envolvidas também, né? Sim, porque não adianta ser uma interface maravilhosa, super bem estruturada, bem codada, que não gere resultado de negócio. Sim, exato. Até falando nessa questão de experiência, e aí entra essa percepção de você poder fazer a pessoa acessar e ter uma experiência boa. Ele citou bastante a questão do celular, mas a gente tem outros dispositivos. Você tem o tablet, você tem a TV. Sim. Né? Então, hoje em dia você tem uma diversidade de dispositivos tão grande que você precisa pensar em cada um deles, às vezes, um pouco isolado, para saber como a pessoa vai usar aquele negócio. E aí entra muito a questão do design, de olhar e falar, tá, não é só uma corzinha bonita ali. Você precisa dar fluidez para a pessoa usando aquele aplicativo, usando aquela plataforma, enfim. E outra coisa, né? Você falou disso que a gente tem, mas tem inteligência artificial, tem realidade aumentada, que mais? Tem um monte de coisa aí que a gente nem sabe o que vai ser. Você tem a porta da geladeira, né? Você precisa dar um fim para aquilo. O próprio metaverso. O metaverso. E aí, como é que como que vai ser isso aí? De front-end, integração do ser humano com máquina, o design para isso, cara, é um quadro em branco ainda essa parada. A gente não tem noção. Mas quando você tem um pensamento, esse pensamento que a gente tá falando de resolver problemas, pensamento de design, de pensar numa solução boa ali pro negócio, para as pessoas, creio eu que independente da tecnologia, a gente só vai precisar, na verdade, se adaptar ali às ferramentas, tipo, vai produzir de outra maneira, vai criar de outra... Que nem a gente tava falando, fazia pro Internet Explorer 6. Tinha que criar uma versão do site pro Internet Explorer 6, era um horror lá. No futuro a gente vai ter que pensar em outras coisas, mas a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. E design
A gente pode até evoluir. Você falou no meu podcast lá sobre CX e tal. A gente pode falar de design em questões, em camadas de negócio, camadas culturais, né? A gente tá bem mais nessa parte, ainda mais do, do tangível ali, né? Do design Sim. mais visual mesmo. Mas a gente pode falar de design de outras camadas aí de negócio, que aí eu amplio a discussão e a cabeça explode, né? Estamos aqui para explodir, velho. Esse é o intuito. É isso aí. Cara, que da hora. Agora que a gente falou um pouco do contexto histórico, falamos da evolução e da integração, de como isso se resolveu, aí começou se resolveu não, como amadureceu, né, junto com a tecnologia, junto com os frameworks, que a gente citou um pouquinho, junto com esses conceitos de design que foram se aproximando de tecnologia, né? Como que é isso hoje? Como que vocês veem isso no mercado hoje? Como que é lá na Vita. na Vita? Como que esse designer ele cola junto com o dev, junto com o arquiteto de sistemas ali? Como é que essa galera caminha junto? E para a gente já começar a dar uma direção para a galera que está ouvindo a gente, o cara que quer se aventurar nesse mundo, tanto de ir mais para o lado do código, de desenvolvimento front-end, o cara que quer ser um UI, um UX, e entrar nessa área de design, como que a galera pode começar a procurar alguma literatura, alguma coisa do tipo? Começar a falar primeiro de como é hoje, como que funciona esse processo e o que pode ser melhorado nisso tudo. Tá, o que eu vejo já de uns anos para cá é que a questão do surgimento da informação, né, que é onde a interface onde o usuário interage com a empresa é o que dá início a todo o processo, né? Então você tem a importância do UX e do UI entendendo o acesso do usuário, pegando os dados e dando sentido para tudo aquilo, e aí com isso você tem todo o design que é passado para o front-end. Isso faz uma requisição de back-end para saber o que você precisa de informação para mostrar naquela página, além das imagens. Você tem dados ali para mostrar. Então, quem vai trazer tudo isso é o back-end. Com isso, você tem a questão de arquitetura, né? Eu acho que acabam sendo pontes. Um vai ligando o outro até chegar na parte de arquitetura para questão de servidor, questão de banco de dados e tudo. E tudo parte lá do começo, como você disse, de entender qual o problema você resolver. Exatamente. Né? Entender qual é o comportamento da pessoa que está acessando tua aplicação também. Aí entra o UX, né? Exatamente. Então, temos um produto, esse produto, ele tem o objetivo de resolver algum problema, certo? Então, acho que aí começa aqui com o designer, na parte, chama de designer, mas pode ser o UX, o UI, CX. Eu prefiro falar de designer mesmo. Né? Porque pode ser, ele pode estar em alguma dessas funções, Sim. né? Então aí o designer ele vai entender como resolver esse problema do ponto de vista mais de interação, etc. E aí tá a galera da técnica que também, pô, beleza, como é que a gente vai resolver isso do ponto de vista técnico? Exato. Vou criar uma API, vou criar um servidor, etc. Em algum momento essas coisas vão se confluir, né? Vão se aproximar e isso vai se materializar numa interface, né? Que tem um estudo por trás daquela interface, né? Eu fiquei muito frustrado de você ter falado que não é só de BriaDiv e botar os inputs lá dentro. Porra, cara. Mas pode não ser uma interface. Às vezes a solução tá na mudança de paradigma da empresa, né? Do serviço, ali, do que você oferece. Então, às vezes a gente fala a gente tá falando de UX, né? UX significa experiência do usuário, né? Em português. Então, tem coisas que a gente... Tudo a gente quer oferecer uma interface pro cara, né? Tudo se resolve com um aplicativo. Vamos fazer aplicativo. Vamos fazer um site aqui. Vamos fazer um e-commerce. Mas nem sempre é o necessário. Às vezes você já tem ali o seu aplicativo, ele funciona relativamente bem, mas a forma como você oferece o serviço, talvez você não precise ter um aplicativo. Né? Às vezes a melhor experiência pro cara, às vezes é não ter uma interface para resolver o problema, né? Aí esse cara vai ficar triste, que ele não vai codar. Eu vou te falar que, na verdade, às vezes tem... Eu tava lembrando aqui, não sei se vocês já ouviram falar do IFTTT. Sim, tem, sim. Então, o IFTTT acho que é um exemplo legal, porque você tem... com a Alexa, cara. Então, você tem toda a primeira interação do usuário para configurar qual que é o, entre aspas, robô. Vou colocar muito entre aspas, porque não é um robô, né? Mas qual é a ação que ele quer trigar ali, né? Para ficar automática. E aí você tem notificações. Então, você trabalha muito com notificação. Que não é uma interface que você controla, que já é nativa do celular, mas você consegue interagir com o usuário. O bot também né? Exatamente. Bot,
Tem muita coisa. Então, você tem ali muita... Essa questão, por exemplo, do UX, entra nisso, de saber como o usuário clica naquela notificação, ou como ele responde pro robô, né? E você, como front-end ali, algumas coisas você vai meio que transpassar essa barreira, né? Você não vai precisar, numa notificação, porque já está no celular, ter um front. Mas provavelmente alguma coisa ali de estruturação daquela mensagem que a pessoa vai receber, ela precisa ter um front-end ali meio perdido no caminho. E isso eu acho muito legal, como todos os assuntos que a gente traz aqui nesse podcast, elas acabam se complementando de alguma forma, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura e de transformação digital, acho que a gente até falou um pouco isso lá no podcast, né, David? A transformação digital em si, ela não é simplesmente tornar os processos tecnológicos e digitais, como muitas empresas acreditam, né? Então o cara tinha um formulário de papel que o cara tinha que preencher de papel no balcão, o cara fez um aplicativo, mandou o cara preencher as mesmas coisas, que são dados que ele não precisa, pelo celular, e fala que a empresa passou por uma transformação digital. Exato. Não passou por transformação de porra nenhuma. Você só digitalizou um processo inútil que não precisava que não precisava existir, né? Quando a gente fala de transformação digital, o papel de centralidade do cliente, ele é essencial, né? E de você melhorar a experiência, centralizar isso no cara e tornar isso cada vez mais escalável, mais expansível e mais imersivo para o cliente, né? E é nesse sentido, o que a gente está falando aqui, resumindo o que vocês trouxeram, é que nós temos tecnologias hoje que, aliados com o conhecimento técnico do desenvolvedor, do arquiteto, do time técnico, junto com o time de experiência, a gente consegue sair de soluções, cara, que são formulários web, como a gente trabalhou até 2000 e tanto, né? Então a gente pode ter soluções com assistentes pessoais, com automação de processos, com coisas que envolvam internet das coisas, né? Que tem que partir lá da ponta do problema a ser resolvido, da experiência, e com um time técnico multidisciplinar. Aí você vai fazer de fato uma transformação digital. Exatamente. Transformação digital não é só web. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar aqui para quem está nos ouvindo, né? O digital não é mobile web só, né? Parece que as pessoas estão presas na caixinha do mobile web, né? A gente vive na época aí, ubiquidade das coisas, né? Tudo, você falou da Alexa aí, cidades inteligentes, casas inteligentes, não é só essa parte de web ou celular. E eu acho que também, voltando um pouquinho à questão aí da integração com o front, eu acho que é parte do designer também, de experiência ali, ele fazer essa, meio que trazer o time, sabe? Tipo, não deixar o front ou o desenvolvedor só nessa parte, mas fazer ele entender, entrar dentro do contexto e sugerir soluções também e proporcionar novas visões sobre o problema, né? Então, fazer como que o time inteiro pense nessas novas soluções, né? Eu acho que isso que ajuda a gente ter produtos bons, né? E também processos, ou pelo menos um dia a dia melhor dentro das equipes. Até comentando disso que você falou de transformação digital, eu costumo dizer pro pessoal que uma aplicação boa, ou seja, uma solução de problema boa, é aquela que o usuário não percebe que ele está lidando com tecnologia. Que fica muito intuitivo para ele lidar com aquilo, seja, por exemplo, que a gente já viu muitos casos de bebês usando tablet como se fosse natural para ele, né? Design é assim, você percebe quando ele falha. Quando ele não falha, você não percebe, Exatamente. né? Cara, é sensacional isso, né? Porque a ideia é você resolver... isso, né? Também. Porque eu brinco com o pessoal que eu sinto que o meu trabalho foi bem feito quando a pessoa tá usando o que eu fiz e ela não percebe que ela tá usando. Ela simplesmente usa, resolve o problema dela. Funciona. Simplesmente. Exatamente. E esse é o objetivo, né? É ter essa integração. Pode ser um negócio muito louco, meio Skynet, muito Black Mirror, mas esse é o objetivo, que nem você falou, criar soluções que as pessoas não têm essa percepção de que elas estão utilizando tecnologia. É tipo um braço, é uma coisa natural, ela não precisa se esforçar, ela não tem uma demanda cognitiva gigantesca para utilizar uma interface, como a gente tinha até uns tempos atrás, né?
Uma vez eu ouvi um termo em relação a isso chamado ergonomia cognitiva. Tipo, o cara não tem que fazer um esforço para compreender aquilo, é natural, Sim. né? Porque se você tem uma interface, alguma coisa, uma solução que o cara precisa parar e entender como funciona para ele não fazer besteira, já tem uma barreira, né? Exato. Então, eu gosto desse termo de ergonomia cognitiva, que é isso, tipo, o cara é tão confortável cognitivamente para ele que ele simplesmente usa, né? É Sim. natural, né? Acho que isso é muito legal. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Maravilhoso esse papo, cara. Muito bom. Acho que conseguimos falar aqui do melhor dos dois mundos. Pra gente já passar aqui pra nossa reta final, não parece, mas já estamos com mais de 1 hora de episódio. Nem cara. parece, Passa né? rápido. Passa Passa rápido. muito Passa rápido. Quando o assunto flui. E, cara, dava pra fazer muito mais, Sim, muito sim. mais tempo sobre esse assunto, que é muito rico. Eu queria que cada um de vocês, o Clauber mais na área técnica específica de desenvolvimento, desse um roadmap aqui para quem quer se inteirar, se especializar ou até começar Uhum. na área de desenvolvimento web. Quais frameworks são padrão hoje? O que o cara deveria estudar para começar? O mercado está super aquecido, Sim, então o cara bastante. às vezes, gosto dessa parte de interação, de interface. Uhum. O que ele deveria estudar para começar isso como tecnologia, né? E quais os backgrounds ele deveria ter? E aí no finalzinho eu queria que você comentasse um pouco sobre aquele teu projeto do WebAssembly. Sim, a gente fala um Quando você pouquinho fala também. de tecnologia, dá um overview aí, porque é um assunto muito interessante que eu queria que você explicasse. Legal. Bom, para quem está querendo começar, primeiramente é ter um pouco de paciência, né? Porque eu acredito que quando você começa a desenvolver, você precisa ter paciência de ficar na frente do computador por muito tempo. Independente de ser back, front, design, você precisa ter essa consciência de que você vai ficar muito tempo na frente do computador ou do que quer que seja, né? Para a parte de front-end, eu costumo falar pro pessoal, vou aprender framework, vou aprender React, vou aprender Angular, vou aprender Flutter, sei lá. Eu falo, pera, calma. Aprende a base primeiro. É que nem quando você começa a jogar futebol semi-profissionalmente. Você vai estudar, você vai praticar os fundamentos ali bastante, até entrar no jogo, até fazer o coletivo lá e tudo mais. Então, basicamente, é a trinca da web. HTML, CSS e JavaScript. Vai fazer H1, H2 primeiro. Vai fazer, vai entender a questão de semântica, vai entender para que é o CSS. Você vai entender que colocar style inline não é uma solução legal. Separa HTML, separa CSS, entende o que é JavaScript, DOM, questão de separação de responsabilidades em JavaScript. Então, acho que isso é importante. Para depois você entender... Fundamentos, né? Exatamente. Entendeu essa base? Aí sim, React, Angular, ver qual tecnologia te interessa mais, ou qual a questão de trabalho. Às vezes você está querendo entrar numa empresa e fala, putz, essa empresa usa isso. Então eu vou estudar essa ferramenta. Né? Acho que é interessante. E entender como um browser funciona, principalmente para front-end. Né? Porque muita gente às vezes faz, mas ele não entende o que o browser faz por trás. Ele sabe que quando ele digita lá o H1, aparece o título e é isso. Mas entender o que está acontecendo por trás para você saber depois se der algum problema, ou quando você faz alguma coisa, tá lento. Por que tá lento? Né? Então, acho que ter essa base toda é legal para você começar a carreira aí e estudar um pouco de programação em si, né? A parte de algoritmo. A gente que passou pela faculdade com muito disso, a gente sabe, né? Isso faz parte do fundamento, né? Exatamente. Exatamente. Acho que até anterior ali do cara passar pelo fundamento do front-end, o cara tem que, vai lá saber o que é uma diferença de uma pilha e de uma fila. Exato. Vai fazer estrutura de dados, aí começar... Independente de ser front-end ou back-end, acho que a questão de estudar algoritmos é uma coisa para programador que você nunca para. Sim, pô, não dá, né? É tipo
Você Tá está falando- sempre revisitando, né? É tipo você ser médico e não saber suturar um braço. Exatamente, exatamente. Corte. E aí, vou mudar um pouquinho a pergunta para pegar um outro segmento. O cara que já é dev, o cara programa em Java, Uhum. vai falar, cara, eu sempre tive a vontade de entrar no mundo front-end. Esse cara já tem os fundamentos. Pra onde ele vai? Bom, O que vou... tem no mercado hoje? Que, puta, eu quero pegar aqui, que aqui tá no hype. Pra não ser que nem eu que entra, vai falar de jQuery ainda. Uhum. Eu acho que o grande calcanhar para esse tipo de profissional é a questão do HTML e do CSS. Porque a programação o cara já tem noção. Né? Ele já sabe o que é um if, o que é um while, questão de design patterns e tudo mais. O que dá complexidade para ele é entender como o HTML e o CSS se conversam ali, questão de div, de tamanho, de posicionamento, de cor, a questão de movimentação também, que você tem as animações por CSS, o Canvas. Então acho que é concentrar um pouco nessa parte, porque se ele começar a ficar muito na programação, ele vai virar só um desenvolvedor de JavaScript. É bom? É, porque você pode ir para Node, por exemplo, para fazer back-end também, mas se você quer ir um pouco para a parte de front, você precisa do HTML e do CSS. Porque aí você tem Material UI, por exemplo, que é para você poder usar alguns presets já para CSS e HTML, para desenhar as coisas na tela para você. Você precisa saber o que está acontecendo, porque você precisa customizar alguma coisa, mudar uma cor, mudar um formato. Se você não entender de HTML e Material CSS, UI não... é tipo um bootstrap moderno. É um bootstrap do Google, basicamente. Legal. Entendeu? A mesma interface, o mesmo conceito de interface que o Google faz pro celular, eles externaram isso para várias bibliotecas e uma delas é o Material UI, que é uma biblioteca CSS e HTML. Pra quem quiser estudar UI também, pode seguir o material do Google, que é uma Sim, boa, né? sim. Legal. Eu parei exatamente no jQuery com bootstrap, cara. Você vê. Bootstrap ainda é bem usado, cara. Ainda? Ainda tem bastante uso. Bacana. Bootstrap, se eu não me engano, tá na versão 4, inclusive. Tá bem feitinha, bem organizadinha. Quando eu comecei a estudar responsive, foi com Uhum. Bootstrap. Ele era bem... Mas, cara, era muito primário ainda o suporte. Você, Sim. você ainda colocava as tags com os tamanhos Questão de variáveis, grid. grid, É. etc. Era super primário. Eu lembrei de um canal que ensinava Bootstrap, cara. Era um alemão grandão lá, acho que é do Sul. Não lembro o nome dele. Eu aprendi Bootstrap com ele, cara. Se alguém lembrar depois aí, deixa aí no comentário. Eu gostava, cara, das aulas dele de Bootstrap. Na época, bombava. Eu acho que era... Eu não lembro o nome do cara, desculpe. Não lembro. Mas, cara, é muito louco isso, né? Que eu sempre falo que o arquiteto é o cara que conhece de tudo e não sabe nada direito, né, velho? E, tipo, cara, você parar pra pensar, eu programava em jQuery com Bootstrap e Ruby on Rails. Ruby on Rails, Node, Spring Boot, banco de dados. Então, cara, você vai mordendo um pouquinho. Sabe quando você come um pedacinho de cada bolo e você sabe o sabor de tudo? Você é a vida do arquiteto. David, o cara que quer entrar nesse mundo, o cara tá... Aí eu acho que é mais o cara de negócio, o cara que tá ali focado no mundo de startup. Então o cara fala, pô, eu gosto desse negócio de experiência, de interface, etc. Por onde esse cara segue? Que literatura ele pode acompanhar, além de seguir teu canal? Sim, segue meu canal, Chief of Design. Pode seguir, tem o Pitacos do Chief Podcast, tem tudo aí pra vocês aprenderem. Recomendo, segue o cara aí. Vocês estavam falando aí, só um adendo, veio várias perguntas aqui, dá pra fazer várias perguntas, viu? Aqui eu não quero pautar, eu sei que você tem horário, vai dar... Não, tamo com a pergunta aí, manda do jeito ver. que você foi falando aí, dá pra fazer várias perguntas. Não, mas aí depois deixa pro outro... Não, pergunta aí. Não, essa questão de lógica, que você até falou de aprender os fundamentos e tal. Você aprendeu isso na faculdade? Ou a faculdade te ajudou nisso? Porque o cara que começa a desenvolver sozinho, codando na mão, será que ele tem essa percepção que ele precisa ter esse conhecimento? Eu não sei como é que foi com você, mas comigo eu comecei a programar antes de ir para a faculdade, antes de ir para o curso técnico até. Eu comecei programando em C e Pascal. Provavelmente você já brincou com isso também. Eu acho que o que diferencia muito, você não precisa ir para a faculdade, é bom, é ótimo, vai te dar muita base. Mas para você começar, você precisa desenvolver o pensamento lógico. E abstrato. Exatamente. Mas esse pensamento lógico e abstrato, a pessoa consegue desenvolver por ela sozinha? Ou ela precisa ter esse gatilho ali da faculdade meio que obrigá-la ali a fazer, pensar?
Depende. Tem gente que tem mais aptidão. E depende de até onde você vai chegar profissionalmente e no desenvolvimento da carreira, né? Se você quer ser um... Porque assim, existem níveis, né, cara? Sim. Tem um cara que ele é um escritor de código, beleza? Esse cara, ele com o básico de algoritmo e conhecendo a linguagem, você escreve para ele o que ele tem que fazer, ele vai transformar aquilo em código. E ele pode parar ali. Tem um cara que ele tem uma capacidade de abstração um pouco maior, que ele vai tornar aquele código dele extremamente reutilizável, ele vai tornar aquilo uma máquina de fato, não é só um script, né? Esse cara ele já tem que ter um conhecimento um pouco mais de abstração e de conceitos da ciência da computação de fato para chegar até lá. Isso só na faculdade ele vai aprender? Não. Mas quando ele começa a avançar na linha de carreira, que ele começa a perceber, cara, meu código não está tão bom, ele pode ficar melhor com isso. Ele mesmo pode sentir essa necessidade de procurar informação e ele vai chegar naquele conceito que ele precisa para aquilo. Muito mais difícil, né? Então, ele vai chegar no conceito de computabilidade, ele vai de herança, de reutilização, polimorfismo. Ele vai agregando, ele pode ir puxando a corda, né? Algumas pessoas têm uma capacidade de abstrair as coisas muito mais simples, né? Então ele já tem um raciocínio que pode levar isso para ele, levar ele para esse lugar, sabe? Sim. Então, cara, tem caras que são fenomenais da tecnologia que nunca fizeram uma faculdade. Sim, entendeu? sim. Mas, cara, são moscas brancas, né? Geralmente, o cara que sozinho ele seria um cara mais médio, com uma base de fundamento da faculdade, de teoria da faculdade, ele vai destravar muito mais a carreira dele, ele vai ter uma capacidade de entender as coisas muito melhor. Principalmente pelo conceito matemático da parada. Porque programar é matemática. Pra aprender a pensar, né? Exato. Você abstrair as coisas e entender que aquilo, no fundo, é um desenvolvimento matemático e lógico. Porque lógica é matemática, né? Sim. Não sei se ia complementar. Até essa questão de lógica matemática, eu tenho notado que tem muita gente da faculdade de matemática e de física, quando eles começam a programar, parece ser muito natural. Porque ele já tem aquele pensamento lógico da física e da matemática. Exatamente. Né? Então, se torna mais natural para a pessoa. E até a questão de... que você falou de ter o cara que só escreve código, e você tem o cara que pega ali e fala, não, peraí, isso aqui dá pra melhorar. Eu acho que é muito também da cabeça... Fazendo um paralelo, é o cara que só faz o PSD do designer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem o cara que ele faz um PSD bonito, sem... Pega template e plau, entregou. E tem o designer que tem todo aquele fundamento, que ele sabe porque ele fez aquilo, né? Ou até aquele designer, o cara que faz o template, que não nomeia as layers, né? E aí, tem muito isso. O povo tem que organizar os arquivos. Você vê lá layer 28, você fala, o que é isso aqui? Porra de layer. Esse é o cara que faz a variável x1, x2. Exatamente. Variável x1, A e variável B. Isso. Né? Então, eu acho que assim, um pouco do que ajuda também a pessoa a virar um desenvolvedor é você ter a mente inquieta. Em que sentido? De você olhar e falar, tá, isso tá bom, mas pode ser melhor. Exato. Né? Então aí você entra a questão de estudar mais os padrões, estudar como são feitas as coisas, porque a gente tem até um livro, que o Gang of Four, por exemplo, né, que são explicações de componentes de código, conjuntos de código, que já foram testados à exaustão e sabes que aquilo funciona para certas coisas. Né? Então, assim, a pessoa precisa fazer um trecho de código X que resolva um certo problema. Ele vai olhar naquele livro e vai falar assim, tá, isso aqui já é assim que você precisa fazer. Não tem mais para onde você ir. Olha que mágico, sabe qual é o nome disso? Design Pattern. Padrões de projeto. Né? Sim. Design Pattern. Padrões de design, exatamente. Obrigado pela resposta aí. Né? Então, você vê que até na computação você tem o design, né? Tem muita coisa relacionada aí que você falou. Essa questão da inquietude, de tentar fazer melhor, tentar ter um acabamento melhor. Tem muito do que deveria ser design também. Sim. E uma coisa até que é interessante, principalmente nessa questão da relação entre design e desenvolvedor, e entre os desenvolvedores também, que eu brinco que é você não ser o cavaleiro solitário. Você lembrar que você não programa para você programa para os outros. É a mesma coisa do designer, ele não faz o design para ele. Ele faz para as outras pessoas poderem usar. Sim. Né? Então,
Já tive casos de pessoas em equipes que eu trabalhei que era meio que cavaleiro solitário. Cara, Ele fazia o código para ele. isso é mais comum do que parece. E aí, até uma frase que essa pessoa comentou quando eu trabalhava junto, ele falava assim: eu faço o código para funcionar, não para ficar bonito. Eu não sou pintor, eu escrevo código. Aí você passava 15 minutos reidentando o código da pessoa para começar a entender. Pra ficar legível. Exatamente. Né? Entendeu? Isso é foda demais. Então, acho que essa questão da inquietude da pessoa e de um pouco de esmero também no que está fazendo, seja designer, seja desenvolvedor, te ajuda a ser um profissional melhor, né? O famoso escritor de código. Você é um escritor de Exatamente. código. É isso mesmo. David, a galera tá ansiosa pra é. saber pra onde vai. Então, eu vou seguir pela linha dele, assim, eu acho que tem que estudar os fundamentos, acho que é super importante, são coisas que não mudam, que nem eu falei, eu pensar de design, você pensar em resolver problemas, propor soluções de maneiras humanas, né, com o usuário centrado ali com foco, eu acho que não vai mudar. Então, procurar estudar os fundamentos do design. Acho que fundamentos de design visual também, porque se a pessoa for entrar na área de design, ela vai acabar caindo nessa parte visual, não tem jeito, principalmente júnior. Então, se você vem de outras áreas, por exemplo, se você vem de design gráfico, você já tem um background ali, correlato, quase igual. Agora, se você vem de outras áreas, procurar pensar e estudar sobre esses fundamentos de design também, mais dessa parte visceral, essa parte visual, acho que são importantes. Saber que design hoje em dia, essa parte de experiência, praticamente tem vaga para todo tipo de perfil. Se o cara é mais pesquisador, gosta mais até de números, de dados, ele pode ser o X-Research. Se ele gosta mais de texto, ele pode ser o X-Write. Se ele é mais... Se ele é um pouco mais generalista, ele pode ser o UX ou o Product Designer. Se ele gosta mais de interface, de talvez efetivamente criar as telas, ele pode ser mais UI. Então tem, até se você quiser só cuidar de social media da empresa, você também pode ser o cara que só cria as artes para a rede social. Então, hoje em dia eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu focaria realmente em aprender esses conceitos iniciais de design, pensar de design thinking, nessa parte de UX, entender um pouco sobre os processos, sobre como funciona ali um Canva de proposta de valor, uma persona, um fluxo do usuário, o que é um benchmark, essas coisas são coisas do dia a dia, mas que são importantes para que a pessoa saiba. E além de seguir meus vídeos aí Essa é a dica Aproveita. Segue meus vídeos. Até para quem quer aprender front, eu tenho uma playlist de HTML lá. Então eu falo sobre HTML e CSS ali, utilizo o método 80-20, não me aprofundo em DOM, em JavaScript, paro no CSS. Vou dar uma dica depois de um site legal para se aprofundar mais. Então, mas vocês podem aprender lá também, a galera curte. E eu acho que é uma parte importante também, essa questão de seguir pessoas, de acompanhar no YouTube. Tem muitas pessoas que vêm para tecnologia, vêm para design, porque quer ganhar dinheiro. Porque, como eu falei no começo, tem vaga pra cacete. Aí o pessoal fala, você vai ganhar 10k, você vai ganhar 15k, você não vai ser isso. Vai ter aquela empresa lá com Heineken, sinuquinha. Escorregador colorido, sempre tem. E tem muitas pessoas que vêm e que, como ele disse, às vezes não tem paciência para ficar no computador, que a gente fica pra caramba. Às vezes, eu não sei se pode dizer talento, aptidão, mas a pessoa não tem, assim, o perfil. E tá tudo bem, vai fazer outra coisa, ou vai trabalhar dentro de outra coisa, até mesmo dentro de produto digital. Mas não vir só por dinheiro, né? Sim, você pode pesquisar antes. Então, pesquisa, vê YouTube, lê alguns livros, né? Sobre design, sobre experiência, tem livro sobre design thinking, né? Da Ellen Lupton, por exemplo. Tem um livro que eu tô lendo ali, tá na minha mochila. Quer dizer, eu tô relendo ele, Estratégias de Design. Depois eu até pego ali o livro para mostrar o título dele. Também é uma boa para ter uma percepção de design. Não me faça pensar. Vai vendo livros, vai consumindo conteúdo no YouTube, até mesmo no Instagram. Conversa com outras pessoas, participa de podcast, assim, escuta, vê como que as pessoas falam, se sentir confiante. Cria um portfólio, tenta criar um case, apresenta ele da melhor maneira, se candidata às vagas, e aí vê se é para você.
Se não for também, tudo bem, você não vai ser rico ou necessariamente milionário trabalhando com isso. Você até pode ser, mas não é esse o fim, né? Eu acho que é por aí. Muito bom. Só Obrigado aproveitar que ele deu uma dica de livro, eu lembrei de um livro aqui também muito legal, que é o Programador Pragmático, Pragmatic Programming, né? É um livro interessante para a galera entender como é que é a visão de programador, né? A questão de pragmatismo, de seguir regra, de seguir a parte lógica e matemática. E também para quem quiser começar a estudar um pouco mais sobre HTML, CSS, JavaScript, Web, além dos posts dele e dos vídeos É isso dele, aí, obrigado. você pode entrar no MDN, é o Mozilla Developer Network, Sim. que tem uma documentação muito rica em português, em inglês, em espanhol, então dá pra ter muita noção lá, tem explicando cada passo de o que é JavaScript, o que é HTML, o que é CSS, e a gente da comunidade lá atrás traduziu muita coisa nesse site também, então a Show de documentação é bola. bem legal. Faz alguma coisa, tenta criar alguma coisa, né? Exatamente. A melhor forma de você aprender é É. hands-on. né? Exato. Bota pra testar, compila o código da internet, bota sua O máquina, livro lá, muda. posso pegar? Só Pega, pra... pega, Nada a pega ver. lá. Enquanto você pega o livro, eu vou fazer um desafio aqui pro Glauber, valendo Opa, uma camiseta do PPT no Compila. presentes. O que é Aí esse sim. WebAssembly? Explica pra galera. Tá, o WebAssembly é o seguinte, bom, vamos partir, muito obrigado. Não, você não ganhou ainda, você tem que explicar Ah, primeiro. tá bom. Vamos ver se eu consigo, então. Basicamente assim, partindo do pressuposto de o que é o assembly primeiro, né? Que a gente que estudou computação, a gente sabe que é o código de máquina lá, que é o mais próximo do processador que a gente consegue além do binário, né? Então, a ideia do assembly no WebAssembly é que você consiga deixar aquilo o mais coeso possível para que todo lugar possa interpretar aquilo, né? Já que compilar para um binário não faria sentido, então eles escolheram a parte do assembly que você conversa direto com o processador. Por que surgiu o WebAssembly? Na verdade, a Mozilla estava tentando fazer a questão de jogos voltados para browser, porque depois da evolução do JavaScript, a evolução dos processadores e do próprio browser, né, a engine, ficou muito mais poderosa. Canvas, essas coisas todas. Então a gente conseguiu criar alguns joguinhos ali. Só que qual que era o problema? Você tinha muita coisa que, escrita em JavaScript, você não tinha a mesma performance que escrito tá no em topo código do de stack, máquina. né? Exatamente. Quando você está com JavaScript, você tem algumas camadas até chegar no processador. Então, com o Assembly, você estava falando direto com o processador. Então, você tira muita camada e deixa a coisa mais rápida. E aí, o que eles pensaram? Eles falaram, bom, vamos tentar fazer entre aspas, uma padronização de Assembly que a engine do JavaScript consiga interpretar e que eu consiga partir de uma outra linguagem que não JavaScript e eu consiga gerar esse código que seja lido pelos dois. Né? Fazer tanto a ida para o browser quanto a volta se eu quiser colocar ele em C, por exemplo, de novo. Então eles partiram com C, criaram esse padrão WebAssembly, que inclusive esse padrão virou realmente um padrão W3C. E aí com isso eles conseguiram escrever código em C, ser interpretado pela engine de JavaScript e jogar um resultado para HTML, por exemplo. Você tirar isso por fora. Genial. Entendeu? Isso é genial. É basicamente você compilar para web. Exatamente isso. Cara, Exatamente. Isso é genial, porque aí você pode usar, se isso vira um padrão de fato, como o Assembly Uhum. faz a comunicação com o processador, você pode desenvolver em qualquer linguagem. Exato. A ideia é essa. Hoje em dia, você tem C, C++, Python, C Sharp, todos eles compilando para WebAssembly e sendo lidos pelo browser, né? Você Cara, consegue fazer a leitura disso. Eu consigo imaginar vários problemas em relação a isso, de segurança, Sim. porque você está tomando conta da máquina do cliente. Só que aí você, pensando nisso, o pessoal implementou dentro da engine uma questão como se fosse um sandbox. A execução para ali, Entendi. entendeu? Ele tem um cercadinho Ele tem um controlado. cercadinho. Você consegue executar um monte de coisa ali, consegue, mas dali você Sim, não passa, sim, entendeu? Porque aí poderia causar problema de segurança mesmo. Sim. Genial, cara. Genial. É meio que o conceito que o próprio Java usa com A JVM. com a né? JVM, Sim, né? sim, exatamente. Só que, no caso, só o Java gera o bytecode para JVM. Sim, sim. Mas é um conceito
Maravilhoso. É. E em que ponto tá isso hoje? Olha, já no tem mercado? gente fazendo jogo, inclusive a engine da... Ai, caramba, tem uma engine que é muito famosa para jogos. Eu sempre esqueço o nome dela. Unreal? Isso. Tem partes da Unreal que já estão sendo feitas em WebAssembly. Porque qual que é a ideia dos caras? Se isso daqui eu posso escrever em qualquer linguagem e rodar tanto no browser quanto eu compilar a própria linguagem para rodar desktop, eu tenho uma linguagem só to rule them all, entendeu? Exato. Então você consegue distribuir melhor isso daí. Ou rodar num celular, por exemplo, Sim. né, num browser de celular. Ou até usar um React Native, por exemplo, para criar uma aplicação que você consegue transportar um WebAssembly ali. Ou baixar um WebAssembly da internet para rodar no seu celular. Então a coisa começa a expandir, né? Sim. Você fica com aplicações interoperáveis entre os canais. Exatamente. José, sensacional. Ganhou a camiseta. Muito obrigado. É minha. Ó, o David já ganhou porque... Já ganhei, tá aqui, Tá, inclusive. então, viu? Quem não... Deixa eu fazer barulho no microfone aqui, né? Quem já estiver seguindo o canal do David, eu tive lá no podcast dele, a gente bateu um papo legal sobre transformação digital. Foi quando ele ganhou a camiseta. Então, Pra quem não viu, aqui, ó, que beleza. é Mostrar os patrocinadores também atrás, né? importante, Aí, ó. importante. Paga o leite. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Muito Gostei obrigado. da camisa, viu? Da camiseta. Da hora, né? Da hora. O PowerPoint é arriscado. Lembrando disso. Isso. Mostra aí O livro que eu gosto de indicar sempre foi uma indicação de um amigo, né? E aí eu sempre indico para as outras pessoas, para quem tá iniciando assim, não sabe nada. Gestão estratégica do design. Como um ótimo design fará as pessoas amarem sua empresa. Que é esse livro laranjinha aqui. Ele já é quase o prefácio, o título, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aqui ele fala sobre. Ele vai passando os movimentos, movimentos históricos, não, os momentos históricos ali. Fala da Kodak, fala de outras empresas que investiram em design ou que não investiram em design, e esse pensar de design, né? Então é um início assim interessante para quem quer aprender sobre design e essa parte de experiência. Show de bola. Fica aí a dica na mesa, hein? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um papo sensacional. Muito bom. Eu quero ter essa trilha no podcast pra gente falar mais de experiência, de front-end e tal. E a gente vai afunilar cada vez mais agora os assuntos mais específicos. Eu sempre faço um mais generalista, né, pra falar de tudo. Depois a gente vai afunilando. Espero contar com mais vezes os senhores Pode por contar. aqui pra Obrigado. tomar essa Chamar cerveja aí que eu gelada venho. que nós temos aqui. Eu tô enrolando a minha, tá quase criando dengue aqui, né? Mas E aqui em São E Paulo aí, tá ó. perigoso, hein? É, aqui- Aqui em São Paulo a dengue tá bombando. já não estamos mais com o fígado da faculdade, né? É, Então, não, já não conseguimos dá mais, mais. cara. Já a idade chega pra todo mundo. É, pior que é fogo, né? Depois dos 30 anos, assim, quando você fica de porre, você não se recupera da mesma forma, né? Não, é Regeneração 3 não é dias. mais do É. Wolverine, não, amigo. A ressaca, ela é pesada, ela machuca. Outro dia eu tava lembrando, eu fui numa festa, aí eu fiquei de porra, aí no outro dia eu já tava indo pra uma festa. Eu falei, caramba, como que eu fazia isso, mano? Hoje em dia Porra, eu é? fico de porra e já era. Como alguém faz isso, né? É, como alguém Acaba a faz isso. semana, você Acaba a bebe na semana. quarta, você acabou, né? Já Você era. vai se recuperar no domingo. É foda, é foda. Mas a idade chega pra todo mundo. Fazer o quê? Essa barba branca não engana. Né? Muito obrigado, galera. Foi muito Obrigado bom. você. Show de Prazer. bola. Sigam o Chief. Isso, Chief of Design. Pode achar aí no Spotify, se estiver ouvindo aí pelas plataformas de podcast, ou no YouTube também, blog, tem tudo aí. Chief of Design você encontra no Instagram, TikTok, tô em tudo que é lugar. Tô tentando entrar em tudo que é lugar. É isso aí. TikTok. Ele disse que se ele ganhar muito seguidor através do PPT no TikTok, ele vai gravar uma dancinha. Eu Aí, gravo, hein? Quero vixe, eu envio até Pix. Glauber, quem quiser trocar uma ideia, onde te encontra? Boa pergunta. Acho que é melhor procurar no Google Klauber Stipkovic, Stipkovic. Isso. E aí tem Twitter. Geralmente Twitter acho que é o mais É o mais usado. tranquilo pra me achar lá. Show de bola. Então, eu vou deixar aqui. E tem o também. GitHub também, se precisar alguma coisa. Eu vou lá. deixar o GitHub e o Twitter aqui na descrição, Perfeito. quem quiser entrar em contato. Beleza? Obrigado. Galera, obrigado novamente pela audiência. Segue a gente nas redes. PPT não compila no Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok também. Só não tem Aí dancinha. sim. Vamos fazer dancinha. E obrigado. Segue lá a gente, dá um like, deixa um comentário pros caras aqui. Segue o Chief of Design. Obrigado pela audiência. Um abraço. Valeu. Obrigado.